Vocês estão vendo a apresentação? Sim. 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 Eu tô. Voltou lá na aula 1, deixa eu voltar onde para. Estão vendo aí, né? Qualidade da água para irrigação, está visível para todo mundo? Sim. Ok. Legal. Então vamos lá. Qualidade da água para irrigação. Não é qualquer água que a gente pode usar para irrigação. E nem só aquela água que a gente enxerga que está suja e tal. E tem muita água que está limpa, mas pode ter algum teor de alguma coisa fora do padrão. Então, a água não é. Tem que ter análise, né? Para a gente utilizar uma água para irrigação, a gente tem que analisar essa água para saber as condições dela. E aqui é uma coisa importantíssima, né? Que mesma coisa, a gente pode matar a nossa lavoura. Esses dias mesmo aconteceu. Eu parei, eu não costumo comprar hortaliça, essas coisas, nesses caras que produzem terreno dentro da cidade, ainda mais se estiver na beira de riozinho, na beira de córrego. Porque a gente nunca sabe de onde esse cara está irrigando, né? Se ele pega a água do esgoto para irrigar, isso aí vai contaminar. Mais que você lave, vai contaminar. Você pode ter algum problema intestinal e tal. Enfim, é um rapaz de uma horta no terreno, não estou falando que ele irrigava com esgoto, não. Ele falou para mim, ele nem me conhece, nada. Ele falou assim: rapaz, está produzindo pouco, tem pouca alface aqui, porque tem alguém com o microfone ligado aí, faz favor. Veja quem é. Aí ele falou assim que não estava produzindo. Rapaz, eu falei para ele, antes da chuvarada aí, né? Mas lá estava no caceta lá. Eu falei, mas o que você mudou? Você mudou a variedade, mudou semente, a mudinha, adubo? Eu falei, mudei a água. Eu falei, que jeito você mudou a água? Eu falei assim, estava saindo muito pouca água no meu poço caipira ali, eu andei aguando com a água da rua. Eu falei, então tá aí a resposta, né? Por quê? A água da rua tem cloro, tem flúor, não é água de irrigação. Para molhar as plantinhas de casa, para molhar os vasinhos, a grama nossa, aí tudo bem. Agora, para você produzir, além do custo, né? Um metro cúbico da água na cidade custa R$ 15, porque tem o custo do esgoto também. Mas não é qualquer água que você pode irrigar. O que causa água de má qualidade? Dano nos equipamentos de irrigação, toxidez para as plantas, que nós vamos falar, salinização e contaminação de alimentos. O que é esse dano no sistema de irrigação? Veja aqui essa foto, aqui um tubo. Olha aqui essa mucilagem aqui, ó. Aqui é a pontinha de um canivete, ó, tá vendo? Raspou a pontinha, vê que é um tubinho pequeno, ó, da medida da lâmina de um canivete. Ela abriu aqui, raspou aqui, veja que a mucilagem que formou. Isso aqui é água suja. Isso aqui é sujeira acumulada na parede do tubo. E essa sujeira vai lá para o bico do gotejador, o bico do aspersor, e entope tudo também. E não interfere. Olha aqui. Isso aqui interfere no diâmetro do tubo. Né? Você põe um tubo lá de 1,5 polegadas e está cheio de terra assim, você já não tem 1,5 polegadas, só sobrou uma. Então, isso aqui interfere na vazão, além de causar danos na bomba, dano na, no conjunto de hélice da motobomba, causa dano. Toxidez à planta, dependendo do elemento que está presente na água, são tóxicos à planta. Ó, elemento que mata a planta. Cádmio, ferro, bicarbonato, tudo isso pode ser tóxico para a planta. Então, você tem que fazer, eu acho que tem alguém
Sair da apresentação. Ih, dona Ana. Vou voltar tudo aqui. Então, dependendo do nutriente que tiver, do nutriente não, né? Não é nutriente, do elemento químico que tiver na água, pode ser tóxico. Agora, não é porque deu algum elemento químico que aquela água não serve. Você tem que tratar a água. Para todo elemento químico, tem um tampão que fala, né? Se tem lá um tal elemento químico, você põe um outro elemento que neutraliza aqueles, né? Mas você tem que saber, você tem que conhecer, você tem que fazer análise. Salinização do solo. Aqui eu comentei um pouquinho lá na primeira aula, né? Você pode irrigar tanto e estragar seu solo. Você pode irrigar com água de má qualidade e estragar seu solo. Vamos entender uma coisa assim, ó, que é bem legal a gente entender. Água pura não existe na natureza. Água pura que eu digo, H2O. H2O pura não existe. Existe só água destilada, que faz em laboratório. Não é que faz em laboratório. O que é água destilada? Que essa é H2O puro. Você coloca uma água no poço, na torneira, e coloca ela para ferver. Ela vai evaporar. Aí lá em cima você põe aquelas coisas de laboratório que a gente vê, né? O becker lá, o balão de, como é que chama? Um balão de laboratório lá de vidro. E aí tem aquele tubo. Aí você ferve embaixo essa água aqui, esse vapor sobe, chega lá em cima, tem um outro tubinho e a água condensa, né? Passa do vapor para líquido, condensação. Essa água é pura. Essa água é pura por quê? Porque o que evapora é o vapor de água, o vapor da H2O. Então, vamos pensar assim. Não existe, agora voltando ao que eu estava dizendo, não existe água pura. Ó. Eu estou com uma água mineral aqui, comprada, na garrafinha, Criságua, de Brotas, água boa. Olha aqui, ó. Composição química. Bário, cálcio, magnésio, potássio, sódio, bicarbonato, fluoreto, nitrato e cloreto. Olha quanta coisa que tem nessa água. São 3, 6, 8 elementos químicos. E é uma água potável, a água que eu bebo, água natural. Mineral natural. Então, por que ela chama água mineral? Porque ela tem mineral nela. Então, agora, pensa assim, ó. Eu vou irrigar com água. Essa água está cheia de mineral. Mineral é sal, tá? Quando a gente fala mineral, é um sal. Agora, essa água está cheia de sal. Eu irrigo, vai evaporar. Evapora o quê? O H2O. E o mineral? O mineral ficou. Né? Então, ó, se eu irrigar com essa água aqui, vai evaporar. E água boa, lógico que eu posso irrigar com essa água aqui, não tem problema. Pelo contrário, a água que eu bebo, quanto mais irrigar. Mas, ó, ela tem bário, cálcio, magnésio, potássio, sódio, fluoreto, nitrato, cloreto. Quando evaporar essa água, vai evaporar o H2O, isso aqui vai ficar tudo no solo. Esse bário, cálcio, magnésio, potássio, sódio, vai ficar tudo no solo. Esse sal vai evaporar a sua água. Então, se você começa a irrigar muitas vezes... Oi? Esses nutrientes aí que tem na água, não servem de nutriente para o solo também? Se eu não entendi, Vitor. Fala que for nutriente. Esse daí que vai sobrar na água aí do H2O vai transpirar, como o professor falou. O que sobrar não serve de mineral para o solo? Sim. Legal. Legal que você perguntou, Vitor. Ó, daqui, ó, vou pensar, ó. Bário, cálcio, magnésio, potássio, sódio. Cloreto. Bário não é nutriente para a planta, então não serve. Cálcio é nutriente, vai ficar, serve para a planta. Magnésio é nutriente, vai ficar para a planta. Potássio é nutriente, vai ficar para a planta. Sódio não é nutriente. Excesso de sódio pode matar. Bicarbonato não é nutriente e pode matar a planta, porque é um sal muito forte. Fluoreto não é nutriente, o nitrato
Nitrato é nitrogênio, é nutriente. E o cloreto é cloro. Pode até ser um nutriente. Então, legal que você falou. O que for de nutriente para a planta fica assim. Só que o problema está aqui, por exemplo, esse bicarbonato. Isso é grave. Para a planta já é grave. Agora, não grave irrigando na quantidade certa também, senão ia ser grave para a gente que bebe também. Se alguém tiver com a garrafinha perto aí, Professor, oi, você está com alguma tabela aberta aí? eu estou com a apresentação, vocês não estão vendo? Tá uma foto só da Tem. areia só. Porque é necessário analisar a água. Não, que slide que vocês estão? Vocês estão vendo o slide aqui, salinização do solo? Isso mesmo. Então, é isso que eu estou falando. Não Não, tem não a tem pergunta, tabela. né? Não tem tabela, ô Guto, o que eu estou falando está escrito na minha garrafinha d'água aqui. Entendi, professor. Obrigado. Tem alguém com uma garrafinha d'água aí? Ou copinho d'água? Um rótulo? Ninguém? Todo mundo está em casa, ninguém está bebendo água aqui fora, né? Se tiver alguém que tem uma garrafa aí, lê o que tem, a composição química dela aí. Aqui tem composição química: bicarbonato, sódio, cálcio, potássio, nitrato, magnésio. Rapaz, tem um monte de coisa aqui. Cloreto, sulfato, fosfato, fluoreto, bário, estrônico. Meu Deus do céu. Estrôncio. Estrôncio, estrôncio, isso mesmo. Qual fonte que é, Tiago? Deixa eu ver. Tá ruim a impressão aqui. Ó, que nem essa aí do Tiago, ela tem fluoreto e estrôncio a mais do que a minha. Vê outra coisa aí para mim, ô Tiago, embaixo da sua aí, qual que é o pH dessa água? Tem uma com gás, serve? Certo? Estou procurando. Embaixo da análise química tem o pH. pH, achei. Físico, pH a 25. Graus, é isso. 25 graus. Quanto que é? 5,19. 5,19. A minha aqui é 5,5. Só que eu não sei. Aí eu já não vou entender. É isso aí, é 5,5. Minha é 5,5, a sua é 5,19. pH. Sim. Eu tô com uma da boa na fonte aqui, professor. Que o Tá pH cheio. dela é 5,81. Aí, ó, Ô, quase. professor, Oi. o pH da minha é 6,36, mas é com gás, cara. Não, mas o gás não interfere no pH, não. A minha também é com gás, é 5,5. A sua é mais de 6 ou É 6,36 a 25 graus. a 25 graus? É o padrão de medida. Você vê, cada uma tem uns nutrientes, são todas minerais potáveis, mas elas estão cheias de nutrientes. Só uma curiosidade, né? Uma curiosidade não, um fato que a gente tem que... Eu perguntei do pH. O pH da água mineral, natural, a água na natureza, né? Ela fica aí por volta de 5,2 a 6,5, chegando perto do 7. Um pouquinho ácido, né? Porque lembra que o pH 7 é neutro, quando vai baixando fica ácido, né? 6, 5, 4, 3 é ácido. E subiu de 7 fica alcalino. Então, na natureza, a água fica por volta disso aí que nós falamos aí. Você viu, teve de 5,1 a 6 e pouco. Qual que é o pH? Quem sabe o pH da maioria das culturas? O pH do solo que ela precisa? É exatamente a mesma. De 5,5 a 6, né?
Coincidência? Não, né? Perfeição da natureza, né? O pH da água natural é o pH de vida, de trabalho, de todas as plantas, né? Então, imagina se a planta precisasse de um pH de 8 e a gente só tivesse os pH de 5, 6, que nós íamos aí. Não ia combinar, né? Então é certinho. O pH da planta é o pH da água nossa. Professor, Oi. só uma pergunta. Que nem no caso, essa é uma, assim, às vezes não está muito por dentro do assunto, mas essa água que a gente bebe, ela que tem essas coisas químicas já é natural mesmo da água? Ou é o homem que põe nessas de garrafa? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Fala isso aqui que está no rótulo aqui, se ela vem na água. Se é o homem que põe, Não, ou se é natural mesmo. não, então, é o que eu estava dizendo, que isso aqui é água mineral na fonte. Toda essa composição Entendi. química aqui é a classificação da água na fonte. Eu que estava dizendo, a água pura, H2O pura, não existe. H2O pura é feita em laboratório, que é água destilada, que evapora e condensa o vapor, é a única pura. Então, é o que eu estava dizendo aqui nesse caso. Por que saliniza? Porque Professor, Oi? desculpa interromper. E a água da chuva? Então, e a água da chuva? Pode Ela beber é ou não? pura? É pura ou não? Pelo que a Eu gente acho, entende aí, eu diz acho que que não. quando demora muito para chover, vem a primeira chuva, fala que é ácida, né? Isso, exatamente. Depois, Exatamente. A depois resposta é essa. consequentemente, vai chovendo, se torna melhor, né? Isso, exatamente. A resposta é essa. Porque quando está seco, a atmosfera está cheia de gás, né? Gases do escapamento, gás das fábricas, gases, né? Todo tipo de gás, né? Hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, os metano da vida. Exatamente isso aí. Você falou tudo já, Antônio. Quando chove, lava a atmosfera, né? Aí que dá chuva ácida, que queima o carro, que não chega a matar a planta, né? Mas é chuva ácida. É isso aí, é a sujeira da atmosfera. Agora, depois que está limpo, né? Ficou chovendo, chovendo, chovendo. Essa água já perdeu a acidez dela porque a atmosfera está limpa. Porque a água que está vindo da chuva, a água da nuvem, aquela é pura, aquela é H2O pura. A água Mas destilada, isso porque evaporou, né? Então, lembra sempre disso, quando evapora a água pura e o sal fica. Então, esse sal, tudo que nós vimos no rótulo aí, tá ficando. Então, quando você irriga uma água que tem muito sal, irriga, ou mesmo que não tenha muito sal, mas irriga desnecessariamente, irriga demais. Aqui, uma vez eu vi isso aí, que dentro da cidade também, um cara que produzia um monte de coisa, tipo uma horta, assim. É uma coisa, ele perdeu tudo, salinizou. Mas dá para recuperar uma área dessa aqui? Dá, se você encher de matéria orgânica, se encher, mas fica inviável, né? Perdeu. Mais barato você ir embora da área e abandonar ela aí. Você vê, vira uma praia. Mas então é isso. Parte do, né, que estava, o Antônio perguntou aí que eu falei da chuva ácida, parte do nitrogênio que tem no solo vem da atmosfera. Um dos gases, né? Um dos gases que tem na atmosfera é o nitrogênio. E parte do nitrogênio do solo veio lavado da atmosfera da chuva, né? Porque o solo nosso raramente forma nitrogênio natural, como elemento químico da rocha. Então, boa parte do nitrogênio que nós temos no solo é o que foi lavado da atmosfera pela chuva e foi para o solo. E problema de água, também água contaminada, né? Quando a gente fala contaminada, é com micro-organismo, com substâncias tóxicas, com parasitas. Veja que contaminado é diferente de poluído, né? Poluído, o que é poluído? Poluído é
alguma É situação. lixo, essas coisas erradas, não é? Isso, que nem, por exemplo, aquela água suja de terra. Isso é poluição. Mas contaminação é quando é micro-organismo. Pronto, contaminação é quando é micro-organismo. Quando é por outros elementos e não micro-organismo, aí é poluição, tá? Então, contaminação é por micro-organismo. Poluição é quando é algum elemento que não pertence à água, mas não é micro-organismo. Então, para eu usar a água, quais análises que eu tenho que fazer? pH, por causa disso aí que nós falamos, né? Tem o pH ideal para a planta, que a maioria delas fica ali por volta de 5,5, 6. Condutividade elétrica. O que é condutividade elétrica? Uma pergunta: a água transmite energia? Sim ou não? Ela é condutora de corrente elétrica, não é? É isso aí. Então é assim, a água transmite energia. Se alguém não acreditar, desencapa um fio com tensão, um fio ligado, põe de um lado do balde, enfia a mão no balde, para ver o choque que toma. Aqui vem um detalhe, ó. A água, a resposta sua está certa, Vitor. Mas a água pura não transmite energia. H2O puro não transmite. Quem transmite energia são os minerais que estão na água. Quanto mais mineral, maior a condutividade. Pega aí quem estava com a garrafa aí de água, vê aí a condutividade elétrica. Está escrito lá, condutividade a 25 graus. A minha aqui é 17,5 microsiemens. Temperatura. Aqui, ó, condutividade elétrica. A 25 graus e 27,6. Olha aí, 27,6 a sua. Essa água sua é a que tinha fluoreto a mais que a minha e estrôncio a mais que a minha. Ou seja, ela tem mais sal do que a minha. A minha tem 17 microsiemens. Siemens é a medida de condutividade, né? Então, microsiemens é uma coisa assim, é uma coisa. O Siemens, microsiemens, a gente nem sente, né? Senão a gente ia pôr a mão na água e tomar choque. Mas é o que é a unidade de condutividade elétrica. Então, ó, veja como aumentou da minha água para a água do Thiago, de 17 para 20 e pouco, ele falou aí. Porque a dele tem mais mineral. Então, quando a minha água tem bastante condutividade elétrica, é sinal que ela tem bastante mineral. Como é que mede a quantidade elétrica? É um condutivímetro, é baratinho, assim, parece uma caneta. Você enfia dentro da água assim e já te dá a medida aqui em microsiemens. O pessoal que trabalha com irrigação de tanque, caixa d'água cheia de nutrientes para fazer hidroponia, por exemplo. Eles vão lá e medem toda hora a condutividade elétrica. Toda hora sim, né? Constantemente, várias vezes por dia, eles medem a condutividade elétrica da água. Por quê? Para ver se dá muito alto, se dá muito. Eles se baseiam nisso para saber o que tem de nutriente, a quantidade de nutrientes que tem na água. Se a quantidade elétrica é muito baixa, porque imagina assim, ó, a hidroponia é um sistema de irrigação, né? A hidroponia não é um sistema de produção, é um sistema de irrigação, hidroponia. A água é circulante, ela atravessa a mesa, volta para o tanque, atravessa a mesa, volta para o tanque, a mesa que eu digo de hidroponia, né? Ou o cano lá e volta para o tanque. A planta pega um pouquinho de água e pega um nutriente. Então, essa água do tanque vai perdendo condutividade elétrica. Por quê? Porque a planta está tirando o sal. Está tirando o sal. Ela vai baixando a quantidade elétrica. Até chegar num certo ponto que ele precisa pôr mais nutriente. Ele falou, ó, acabou o nutriente, porque acabou a condutividade elétrica. As plantas absorveram todos os nutrientes.
Só que também, né, só abrindo parênteses, não é tão fácil assim. Qual que é a dificuldade do cara que se baseia na condutividade elétrica? Só na condutividade elétrica. Você não sabe qual que é o sal, qual que é o nutriente que está lá dentro. Então, esse cara da hidroponia, que ele viu que baixou a condutividade elétrica, ele tem que pôr mais nutriente, mas ele não sabe qual nutriente que ficou no tanque, na água, para ele repor o que tiver faltando, porque a planta não escolhe o que absorve. A planta absorve o que está ali passando, né? Vem passando, ela põe para dentro. Ela não, né? Ela não vai. Ah, não, agora eu estou com fome de potássio, deixa eu pegar um potássio. Ah, não, 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 agora eu estou enjoado do potássio, eu quero um nitrogênio, deixa eu comer o nitrogênio. A planta pega o que tiver na boca dela, né? Inclusive em excesso. Se tiver um nutriente em excesso, ela pega o que está ali na boca. Então, você determinar o quanto de nutriente você tem que pôr pela condutividade elétrica, você sabe, se tiver baixo, está faltando nutriente. Mas o problema é esse, que você não sabe qual que ficou lá dentro. Por exemplo, esse pouquinho de condutividade, esse pouquinho de nutriente que tem dentro do tanque lá da hidroponia, muitas vezes seja tudo de fósforo. Aí você vai lá e põe mais fósforo. Né? Na verdade, você não está precisando pôr nitrogênio. Então, o que que o pessoal faz a cada tantas circuladas, uma vez por ciclo, joga toda essa água do tanque fora e enche de novo uma água nova, com adubação nova dentro da fertirrigação. Isso que eu estou falando é fertirrigação. Fertilizante na irrigação. Fertirrigação. Então, aqui gera um grande problema de contaminação de lençol freático, que a CETESB, Polícia Ambiental, fica no pé desse pessoal que faz fertirrigação no descarte dessa água. E como eu estou dizendo, quando o caso da água que é recirculante, muitos sistemas de irrigação, a água circula no circuito fechado, chega uma hora ele precisa jogar fora essa água, porque ele não sabe mais qual nutriente que restou lá dentro, né? E esse jogar fora contamina, né? Só o freamento, que é uma água limpa, mas vamos imaginar uma água limpa cheia de fósforo, você está contaminando. Mesmo sendo um nutriente, mas em excesso vira tóxico, né? Então a condutividade elétrica serve para isso. Então, eu tenho que fazer análise dos minerais que estão nessa água. Opa, deu condutividade elétrica alta. Tem que saber quais os íons, quais os minerais, os nutrientes, os elementos químicos que estão presentes nessa água, porque alguns deles são muito tóxicos, cloretos, sulfatos, carbonatos e bicarbonatos, são muito tóxicos para as plantas, né? Então, agora, eu não posso usar essa água aqui? Você pode, mas o bicarbonato eu tenho o poder neutralizante, um outro produto que eu ponho, que eu neutralizo o bicarbonato, então eu preciso conhecer. Aí, só para concluir a história lá da hidroponia, ou do circuito fechado de irrigação, aí você fala assim, mas por que então, ao invés de ele jogar água fora, ele não faz análise no laboratório dessa água e vê se tem nitrogênio, fósforo, potássio? Não, tudo bem, mas ele tem que coletar essa água, levar para o laboratório, esperar 3 dias para análise, mais 3, vamos falar assim, leva uma semana, a semana é muito, vou falar, leva 4 dias, 4 dias. Para ele coletar, ir para o laboratório e chegar a resposta, para ele tomar uma atitude. No ciclo de uma alface, que é de 40 dias, 4 dias é 10% do tempo. Né? Então, um cara que produz alface, ele não tem 4 dias para ficar irrigando errado, sendo que a cultura leva 40 dias, ele não tem, ele vai passar 10% do tempo dele esperando um resultado de laboratório. Então, ele prefere jogar essa água fora e pôr água nova, os nutrientes novos, tá? Então, voltando aqui, o que eu tenho que analisar na água? Parâmetro físico, químico e biológico. Parâmetro biológico é ver se está contaminado com micro-organismos. E o físico e o químico? Físico, temperatura, sabor, cor, turbidez, sólidos. E químico, pH, alcalinidade e esses outros nutrientes aqui que podem ser tóxicos
para a planta em alta quantidade. Veja que o parâmetro físico, temperatura, é lógico, eu não vou pôr água, essa água minha aqui, ó, na fonte, temperatura da água na fonte, 23 graus. Ideal, temperatura ambiente. Você vai lá para o lado de Lins, Olímpia, em Goiás, tem água que é quente, então você tem que saber disso, né? Você não vai irrigar com água quente. Agora, esses outros aqui, ó, sabor, odor, cor. O que é turbidez? É aquela água turva, né? Água turva é alta turbidez. É aquela água que você olha assim contra a luz, assim, né? Você põe num copo transparente, você olha contra a luz, tá escuro, né? Você não enxerga o outro lado. Então, é uma água turva. É uma análise de turbidez. Sólidos, nutrientes, a quantidade elétrica, nós falamos, sabor e odor. Ah, mas a planta não está se importando em se tiver sabor, odor, se tiver colorido. Não, porque se tiver com sabor, com odor, com cor, é porque tem alguma outra coisa, né? A água não é para ter, é inodora, insípida, incolor. Se ela tem cor, sabor e cheiro, é porque ela está com alguma coisa, né? Então, o parâmetro físico é para isso. E os parâmetros químicos que nós já dissemos aí. Só para a gente. Pega aí o papel, abra um caderno, peguem o lápis e vamos lembrar umas coisas. Eu vou passando, depois vocês vão entender onde eu quero chegar. Conversão de unidades. Lembra que. Pessoal, lembrando vocês que vocês viram que eu passei a aula 2 agora, né? Até o Guto tinha perguntado isso aí de manhã. A disciplina de irrigação, eu não tiro ela, eu peço para a secretaria deixar, tá? Fica todos os testes lá, até o fim da disciplina. Porque uma que nós vamos ter essas mudanças aí, né? Que nem essa semana aqui, eu já vou dar todas as aulas, então já vai liberar todos os testes e a gente não tira nenhum, tá? Fica até lá quando a gente retornar com a próxima disciplina. Então, os testes vão ficar lá, tá? A gente vai liberando e não vai colocando nenhum, até por conta disso que tem. Esse primeiro teste, por exemplo, vai depender se a gente chegar até em evapotranspiração, talvez a gente não chegue hoje, eu acho que a gente não chega hoje, então vocês não vão nem conseguir responder o teste inteiro essa semana aqui. Vai faltar um pouquinho que nós vamos ver na próxima aula. Entenderam alguma dúvida aí? Ó, quilômetros, se tiver dúvida, vocês me falam. Eu não estou vendo ninguém. Agora, na disciplina, eu deixo a tela inteira, na irrigação, né? Eu deixo a tela inteira aberta, eu não consigo ver mais nada. Só vejo minha tela. Então, olha lá, ó. Copia, ó, quilômetro. Copia aqui, só aqui eu estou falando, só o símbolo aqui, ó. km, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Eu vou escrever aqui. Calma lá. Não se preocupem que eu vou escrever. Ó, e outra coisa, eu escrevo com o mouse, vocês me perdoem que a letra vira um garrancho. Tem aquelas caneta de mouse, mas eu não vou usar aquilo lá. Eu nem tenho. E nem vou pedir para comprar. Então, eu estou escrevendo. Professor, Oi, eu não terminei de copiar aquilo lá. estou escrevendo aqui, ó. É o mesmo? É o mesmo. Ah, sim, beleza. O que importa daquilo lá é só isso aqui que eu estou escrevendo. Tá bom. Os iniciais. É o que eu estava falando, a letrinha fica horrível, né? Porque o mouse não é um trem para escrever, né? Então tá lá, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Até aqui tudo bem. O que é isso aqui que nós estamos vendo? São unidades de medida. O que é medida? Do ponto A ao ponto B. Uma medida.
eu posso usar qualquer uma dessas unidades aí. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Aí tem a conversão de unidades. Vocês vão ver por que eu estou falando isso, que nós vamos chegar lá. E vocês têm que entender como é que faz essas transformações aí. De quilômetro para hectômetro, se eu quero passar de quilômetro para hectômetro, tem que fazer vezes 10. Para decâmetro, de novo, vezes 10. De decâmetro para metro, vezes 10. Vão fazendo aí, vão escrevendo a sequência aí, porque às vezes aqui eu vou mais devagar, para não virar um garrancho, vocês vão escrevendo aí também. E de centímetro para milímetro, vezes 10. Escreve aí em cima aí, ó, medida. É unidade de medida. E quando eu quero voltar de milímetro para centímetro, eu divido por 10. Centímetro para decímetro, divido por 10. Decímetro para metro, divido por 10. De metro para decâmetro, divido por 10. Decâmetro para hectômetro, divido por 10. De hectômetro para quilômetro, divido por 10. Então, se eu estou indo, eu faço vezes 10. Se eu estou voltando, eu divido por 10. Que nem a gente sabe que 1 quilômetro é 1000 metros. Mas se a gente não souber, vem aqui, ó. 1 quilômetro vezes 10, 10. Vezes 100. Ó, deixa eu mudar a cor aqui. Como é que funciona essa tabela aqui, ó? Eu estou aqui no quilômetro, quero vir para metro. Então, ó, 1 quilômetro. Quantos metros? Se a gente não soubesse, a gente sabe que 1 quilômetro é 1000 metros, mas vamos pela conta, pela tabela, para a gente ver como é que é. Então, ó, o quilômetro está aqui. O metro está aqui. 1 vezes 10, 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Vamos falar, 1000. E mesma coisa, de metro para quilômetro, divido por 10, divido por 10, divido por 10. Aí ia dar 0,0001 quilômetro. E assim, né, de metro para centímetro. Ó, metro está aqui, centímetro está aqui. Então, fala para mim, 10 metros é quantos centímetros? É 1000, professor? 1000. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000, deu 1000. Isso aí, 10 metros, 1000 centímetros. Exatamente. Né? Então é isso aí. Vocês já entenderam o X da questão. Se vai daqui da direita da esquerda para a direita, vezes 10 da direita para a esquerda, divide por 10. Aqui tem os exemplos, aqui, os exercícios, né, que já resolvidos, né, não vamos resolver um por um, não. E agora, vou para minha outra lousinha aqui. Vamos escrever de novo aí, porque agora já não é mais medida, é área. Quilômetro, diâmetro. Escrevam de novo aí. Metro, decímetro, centímetro e milímetro. Agora não estou mais. Antes eu falei que era medida, unidade de medida. Agora eu estou falando de área. Mas é as mesmas unidades? Mais ou menos, né? Quando é medida de área, o que eu tenho que pôr em cima da unidade? Metro quadrado. Metro quadrado, né? Exatamente, eu tenho que pôr um quadradinho em cima aqui, ó. E por que eu tenho que pôr esse quadradinho? Vamos falar.
Então, quando eu falo decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, eu estou falando em área. Em 2 dimensões. Isso, exatamente. Ó, o que é área? Lado vezes lado. A unidade de medida não é ponto A até o ponto B. Unidade de área é A vezes B. São duas medidas, ó. Medida de A e a medida de B. Então, são duas medidas. Por isso que eu tenho esse 2 aqui. E se lá eu tinha que multiplicar vezes 10, aqui eu tenho que multiplicar vezes 2 vezes 2, 10. 10. Vezes 100. Vezes 100. Então, essa transformação, quando for área, eu tenho que ir vezes 100. Por quê? Porque a medida era um lado só, então era vezes 10. A área são dois lados. Então, são dois lados de 10, 100. E por isso que é medida... Qual é a palavra que você usou aí, Guto? 2 dimensões. Duas dimensões, gostei. Como são duas dimensões, que na verdade são dois lados, né? Mas dimensões, tá certo, gostei da definição. Então, são 2, então, medida de área. Então, por isso que eu ponho o 2 em cima da unidade. Mas assim, mas daí aquele 2 lá em cima, eu tenho que calcular alguma coisa com ele? Não, você não tem que calcular nada. Aquilo lá só está dizendo que é medida de área, tá? Eu não vou usar para nada. Aquilo ali, ó, não é elevado a 2. Né? Se tiver um número elevado a 2, aí eu tenho que fazer uma conta. Agora, a unidade elevada a 2, eu não tenho que fazer conta. Só estou querendo dizer que é medida diária, aquele 2 em cima de uma unidade de medida, estou querendo dizer que é uma medida diária. Então, aqui, por exemplo, ó, quando lá no jornal fala o desmatamento na Amazônia, o incêndio no Pantanal, não fala em quilômetros quadrados? Fala, ó, a Amazônia perdeu 10 quilômetros quadrados com desmatamento no mês de setembro. Isso aí equivale a quantos metros? E aí eu já vou emendar a pergunta. E equivale a quantos hectares? 10 quilômetros quadrados equivale a quantos hectares? Professor, Ah, eu tô com uma dúvida aqui. Que nem ali, vamos falar na anterior, ou seguindo essa mesmo. Se eu pegar 1.000, fazer vezes 10, para mim achar o ecômetro, ele vai dar mais, não vai? agora, vezes, vai dar mais. Se for lá na unidade de medidas, faz vezes 10. Se for unidade de áreas, faz vezes 100. Vai dar. Mas assim, ele não partiria do milímetro para o quilômetro, essa multiplicação? Não, um milímetro tá nessa ponta de cá. Sim, mas para mim chegar a 1.000, por exemplo, a quilômetro, eu teria que ir do milímetro para lá multiplicando. Se eu for do quilômetro para o milímetro multiplicando, vai dar um número gigante. Uai, não é? Ah, não, verdade, disfarce. Você trocou. Uai, Sim, sim. 1 quilômetro é um gigantão de milímetro, né? Não, tá certo. Multiplicando 1 quilômetro até virar um gigantão de milímetro. Dá 10 milhões de metros, cara. É, que eu confundi na vírgula aqui, disfarce. Isso aí. Quanto deu aí? 10 quilômetros quadrados, quantos metros quadrados? Não, dá 10 milhões de metros, né? Mas aí não é quadrado. É isso aí. 10 milhões de metros quadrados. 10 milhões de metros quadrados. Olha lá, 10 vezes 100 dá 1.000. 1.000 vezes 100, 100 mil. 100 mil vezes 100, 1 milhão, não é? Não, deu 10. Então 10 mesmo, professor. O Guto falou aí. 10 quilômetros quadrados, 10 quilômetros quadrados dá quantos metros quadrados? 10 milhões. 10 milhões quadrados. 10 milhões? Isso. Ó, tem outro jeito que a gente pode fazer.
É só pôr o tanto de zero que tem aqui, né? Aqui, ó, tem Você coloca o 10, e aí dois você vai zeros, pondo por 0, exemplo, 0, 0, 6 0. zeros. Mais esse um zero que tem que ter 7 zeros lá. 3, 6, 7 zeros. Então, é isso aí. E quantos hectares? É vez quanto, professor? Eu esqueci. É 2,4? Não, eu não esqueci. Quantos metros quadrados tem hectare? 10. 10 Oh, mil. Hectare tem 10 mil. então, 10 quilômetros quadrados dá quantos hectares? Dá um. Dá Não, 1 milhão. não. 1 milhão de hectare. Ixi, 1 peraí. milhão. É, 1 milhão. Aqui o meu também deu. 10 milhões de metros quadrados dá 1 milhão de hectare? Não é? 10 É, eu quilômetros. fiz 10 10, quilômetros fiz 3 quadrados. vezes 10 mil. É igual a 10 milhões? Ó, Peraí. 1 hectare tem quantos metros quadrados? 10 10 mil. mil. 10 mil. 10 mil. Quantos metros quadrados tem hectare? 10 metros quadrados, não é? 10 mil metros quadrados. 10 mil. 10 mil. Ah, Então, ó, 10 peraí, milhões velho. dá quantos hectares? Não, dá 10 mil hectares. Não, dá. Dá 10 mil hectares. A regra em 3 está aqui, ó. 1 hectare tem 10 mil metros quadrados. 10 milhões de metros quadrados tem quantos hectares? X. X é quanto? Não, cara. Dá 1.000 hectares, gente. Ô, gente. Velho. Ó, é só Ô, cortar gente. zero, pô. Eita, almoço que vocês comeram, faltou oxigênio pro cérebro, hein? É azeitona, cara. Você comeu azeitona? Você comeu azeitona ou cérebro azeitona? Emocionaram com a vírgula também e o ponto. Brincadeira, viu? Ó, então é isso aí, ó. Então, quando fala lá na televisão, ó, desmatamento, essa semana foi de 10 quilômetros quadrados, nós estamos falando de 1.000 hectares, é bastante coisa, né? Então, então, 1 quilômetro quadrado equivale a 100 hectares, né? Então, 1 quilômetro quadrado é igual a 100 hectares. Bastante coisa, tá? Nós acabamos de ver pelas continhas aqui. Aí você tinha falado 2,4 lá, Guto, é o alqueire, tá? Um alqueire tem 2,4 hectares. Entendi. Alqueire paulista. Que eu acho, o alqueire, por que a gente não usa alqueire? Fala muito em alqueire no arrendamento, né? Mas na agricultura, de maneira geral, em adubação, em fertilização, a gente só fala em hectare, em produtividade, né? Tonelada por hectare. Quando alguém fala lá, produziu tanto de cana por alqueire, eu tenho que até fazer a conta, porque não é usual usar alqueire. Quando o cara fala para mim assim, minha cana produziu 300. Aí eu falo, mas 300 hectares? Eu falo, não, alqueire. Aí eu devolvo a pergunta, mas eu não sei onde é que está a sua fazenda, por quê? Alqueire tem o alqueirão, tem um alqueirão lá de Goiás, que acho que é 4, quanto que é? É o dobro, né? 24.800, eu acho, professor. Isso, é o dobro, 4.800. Então, alqueire não é uma medida padrão, alqueire não é uma medida usual. Vocês nunca vão ver lá num artigo, numa revista, numa pesquisa, escrito lá, produtividade tanto por alqueire. Porque, se um trem que não é padrão, como é que vai ser unidade de medida, né? Alqueire não é padrão, é alqueire aqui. É que alqueire é mais para, tipo, sítio, propriedade menor, né, professor? Ou para arrendamento, às vezes fala, não, está arrendado por tanto, alqueire, arrendei por 60 toneladas, alqueire e tal, mas na agricultura mesmo, em adubação, em produtividade, em alqueire, o que mais? O cara fala para mim, produzir 300 toneladas no alqueire. Eu não sei onde é que está a propriedade dele, se ele estiver lá no Goiás, ele está falido, né? Porque lá dá 4,8 hectares, você falou que produziu 300,
Então, alqueire usa pouco. Então, aqui tem os testes, né? Para vocês, se tiver alguma dúvida, para vocês darem uma olhada lá. Agora, nós vamos chegar no que eu queria, ó. Vamos escrever de novo. Não pode ter preguiça, hein? Se tivesse ao vivo, você já está escrevendo do mesmo jeito. Só que aí está conseguindo ver, né? Quem está entendendo, escrevendo. E o milímetro. Agora, eu estou falando de volume. Nós falamos de medida, que é de um ponto ao outro, falamos de área, que é lado dos lados, e volume. Como é que a gente representa o volume disso aqui? Vezes 1000? Seria ao cubo? Hã? Seria ao cubo, professor? Ao cubo. Quem falou? Eu? Tiago? Quem? Eu não estou vendo. Eu, Tiago. Tiago. Ao cubo. Então, ó, quando é área, é ao quadrado. Quando é volume, é ao cubo. E por que ao cubo? Ó, medida era... Professor, 3 dimensões. Ó, Guto, você está gastando seu conhecimento em dimensão aí, hein, Guto? Mas é exatamente isso, 3 dimensões. Ó. Lado, vamos pôr altura, largura e profundidade. Então, são as famosas 3 dimensões aí do Guto. Então, por isso que é o cubo. E aí, às vezes, quanto? É 1000. 1000. 1000. Muito Olha um monte bem. de zero, cara. Um monte de zero. Aí a conta é chata de fazer. Eu não vou nem escrever os 1000 aqui. Tem um monte de zero para escrever, mas vocês já entenderam. Para voltar, divide por 1000. Então, aqui é a unidade de volume. As 3 dimensões do Guto. Por isso que é elevado a 3. Por isso que é vezes 1000. Então, aqui, ó, eu faço... Por que que a gente fala que tal coisa é um volume? Porque aqui eu consigo ter uma caixa fechada, né? Se eu tenho um lado, uma profundidade, eu consigo... Ó, nas 3 dimensões está feita aí, ó. Então, ó, lado A, lado B e lado C. Então, agora eu consigo pôr volume aí dentro. Eu consigo, por exemplo, pôr água aí dentro, porque agora eu tenho um volume. Então, por isso que eu falo, qual que é o volume de água? Porque se está dentro de um recipiente, ele tem um volume. O volume tem no mínimo 3 lados. O volume é o cubo, porque ele tem que ter uma parede, uma base e uma profundidade. Agora aqui, vamos todo mundo acompanhando aí. E que é a unidade que a gente mais usa em volume? Quando nós vamos comprar a cerveja lá, a gente pede a menor, a gente pede Litro, né? É ml, né? o litro, ml, exatamente. Aí vocês vão falar, mas nós estamos falando de volume e os dois principais não estão aí. Tá assim, o litro, ele mora aqui, ó. 1 decímetro cúbico é 1 litro. Então, a casinha do litro é no decímetro cúbico. E o ml é 1 centímetro cúbico. Então, ó, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. 1 centímetro cúbico
1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. O que é ml? Mililitro. 1 litro dividido por 1.000. Aqui, ó. 1 litro dividido por 1.000. O que é? Mililitro. Mililitro. Litro dividido por 1.000. Mililitro. Aqui, ó. Se não divide por 1.000, para ir do litro para ml, multiplica por 1.000, é um mililitro. Aí, por isso que a gente sabe, ó, não precisa nem fazer conta, a gente sabe de cabeça que 1 metro cúbico é 1.000 litros, certo? Aqui em cima, ó, 1 metro cúbico não está aqui. O litro não é o decímetro. Olha lá, 1 metro cúbico é 1.000 litros. 1 vezes 1.000. E os outros não usam, né? Nunca vi usar hectômetro cúbico, decâmetro cúbico. Quilômetro cúbico usa. Sabe para quê? Por exemplo, para falar o tanto de litro que tem numa... Por exemplo, a irrigação no Brasil ano passado foi de 18 quilômetros cúbicos. Se passar para metro cúbico, você faz vezes 100.000. Então, quilômetro cúbico usa para falar assim, a medida do oceano, o tanto de água que utilizou no Brasil o ano passado. Aí você fala em quilômetro cúbico, mas volume que a gente utiliza é metro cúbico e no dia a dia litro e ml, tá? Então aqui, até aqui, beleza? Bora? Bora para frente? Outras, que nós já vamos chegar a um outro ponto importante, outra, né, conversão unidade de tempo, todo mundo já sabe, né? Minutos 60 segundos, a hora 60 minutos, ou 3.600 segundos. Por isso que para passar de, ó, 1 hora, tem 3.600 segundos. Então, por isso, quando eu quero passar de quilômetros por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Porque é 3.600 segundos 1 hora. 3,6 por quê? O metro, o quilômetro para metro, né? 1.000 quilômetros para metro. Eu tenho que cortar 1.000. Eu corto aqui, ó. Então, virou 3,6. E o contrário, de metros segundos para quilômetros por hora, eu faço vezes 3,6. Por quê? O 1.000 do quilômetro para metro eu já cortei. Então, o 3.600 vira 3,6. Isso aí. Bora lá? Aqui, unidade de pressão. Não precisa copiar essa tabela, tá? É só para a gente... O que eu vou falar aqui? Pressão é o que mais tem unidade. Veja aqui, ó, bar, milibar, pascal, quilopascal, megapascal, quilograma força por centímetro quadrado, metro coluna d'água, milímetro de mercúrio, PSI, pé de água, centímetro de água, centímetro de mercúrio. Tudo isso é pressão. Tudo isso é possível se correlacionar com os valores. Que nem, por exemplo, se eu quero... O que é essa tabela aqui? Funciona assim, ó. Se eu tenho 1 milibar, quero passar para Pascal, vê que 1 milibar, Pascal está aqui, é 100, então faço 1 vezes 100 e vou passar de milibar para Pascal. Se eu quero passar de megapascal para metro coluna d'água, eu venho aqui 1 megapascal, 101,97 metro coluna d'água. Por que tem esse mundo de unidade? Podia ser uma só, né? Podia, mas cada um, que nem, por exemplo,
Quando a gente vai falar da pressão no cano de casa para comprar um chuveiro, qual que é a unidade que a gente usa? Bar? Não. Não, quando fala assim, não, a caixa d'água precisa estar mais alta, porque precisa, para esse chuveiro aqui, precisa ter mais, ou esse cano aqui, ele aguenta 10 para Libra. o chuveiro de casa, ou os canos de casa, metro coluna d'água. Então, tubulação, pressão de tubulação, a gente fala em metro coluna d'água. Quando a gente vai abastecer não, encher o pneu do carro, qual que é a unidade que a gente fala? É PSI, o bar. PSI. PSI, O na bar, pressão. mas é PSI, é o mais utilizado. O termo, o que mede a pressão arterial, lá o 12/8, essa pressão por milímetro de mercúrio. mercúrio. A pressão atmosfera é bar. A pressão que a água está presa no solo é pascal. Então, tudo é pressão, mas a pressão é mais enjoada, né? Que nem a gente vê medida, volume, área, é sempre metro. Mas a pressão é mais enjoadinha, aqui, ó, quilograma por centímetro quadrado. O que mede quilograma por centímetro quadrado? Por exemplo, potência de caldeira. É em quilograma por centímetro quadrado, que ela aguenta de pressão. A caldeira da usina, ela aguenta, o que importa numa caldeira da usina não é o tamanho dela, né? O cara fala assim, minha caldeira tem 30 de altura por 10 de largura. Não quer dizer nada. Se o outro tem uma pequenininha, mas tem mais pressão, é o que manda. Que nem, tem caldeira de usina que tem 60 quilos por centímetro quadrado. Veja bem, o centímetro quadrado é o quê? Uma unha. 60 quilos numa unha. Por isso que fala que a caldeira é perigoso explodir. Nunca vi explodir. Mas se explodir deve ser um estrago, né? Porque se 1 centímetro quadrado tem 60 quilos, imagina num prédio de 3 andares, né? Quantos quilos, toneladas de força que não tem. Então é isso, o cara pode ter uma caldeira gigantesca, mas se tiver 30 quilos por centímetro quadrado, é muito mais fraca do que uma pequenininha com 60 quilos por metro quadrado. Então, é medida de pressão também, tá? Então, unidade de pressão tem um monte de tipo. Aqui, fala notação científica, só para ficar claro também, quando o número é muito grande, a gente usa assim, os números em cima, 10 a quinto, 10 a sexto, 10 a sétimo, ou então 10 a menos 7, 10 a menos 6. O que quer dizer? É simplesinho de tudo. Quando está 10 a 1 é o 10. Quando está 10 a 2 é o 1 com 2 zeros. 10 a 5 é 1 com 5 zeros. 10 a oitavo é 1 com 8 zeros. 10 a 10 é 1 com 10 zeros. E se for o contrário? 10 a menos 2 é o 0. Na segunda casa você põe 1. 0,12. 10 a menos 5, 0, na quinta casa põe 1. 1, 2, 3, 4, 5. 10 a menos 8, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, põe 1. Então, 8 casas depois da vírgula. 10 a menos 9, 9 casas depois da vírgula. 10 a menos 10, 10 casas depois da vírgula. Isso aqui serve para quê? Para falar um número muito grande ou um número muito pequeno. Né? Quando você vai falar assim, a água utilizou tantos litros de água, você não vai pôr lá 1 trilhão de litros de água. 1 trilhão é 10 a nona. Põe lá, 10 a nona litros de água. Você não vai escrever um numerão desse tamanho aqui. Contagem, por exemplo, de bactéria. Quando faz exame lá de sangue, vem lá o número de bactéria, vocês vão ver que vem lá 10 a sétima, que corresponde a 100 milhões. Eles não escrevem lá 100 milhões, eles põem 10 a sétima. Então, quando o número é muito grande ou muito pequeno, utiliza esse tipo de anotação. Agora, vamos lá. Agora, isso aqui é importante. Todo mundo presta atenção, porque isso aqui nós vamos usar bastante. Quando a gente fala de chuva,
A gente pergunta lá na frente de trabalho, ou vê na previsão do tempo, vai chover tantos Milímetros. milímetros. Milímetros por metro quadrado, não é? Milímetros, né? Cúbicos. Milímetro. É quase aí, Augusto. Você deu um passo na direção certa, mas com o pé errado. O metro quadrado vai entrar assim, ó. Por quê? Vamos imaginar assim o milímetro, ó. Por que fala lâmina de água? Por que fala milímetro? Imagina um cubo, um aquário de vidro, aqui, ó, de 1 metro por 1 metro por 1 metro. 1 metro cúbico. 1 metro por 1 metro por 1 metro. Se eu jogar 1 litro d'água aqui dentro, se eu jogar 1 litro d'água aqui dentro desse tubo, vai formar uma lâmina aqui, ó, de 1 milímetro de altura. Então, ó, eu tenho um cubo de 1 por 1 por 1. Se eu jogar 1 litro d'água aqui dentro, forma uma lâmina de 1 milímetro. E não é a mesma coisa que eu dizer que é 1 litro por metro quadrado, aqui embaixo não tem 1 metro quadrado, 1 por 1, por 1, por 1. Se eu jogar 1 litro aqui dentro, vai formar uma lâmina de 1 milímetro, que é igual a 1 litro no metro quadrado. Então, 1 litro por metro quadrado é igual a 1 milímetro, tá? Então é isso. Por que fala lâmina? Porque forma uma lâminazinha de 1 milímetro. Se eu jogo 1 litro dentro de 1 metro quadrado, forma uma lâmina de 1 milímetro de altura. Se eu jogar 5 litros no metro quadrado, quantos milímetros são? 5 litros no metro quadrado é igual? E aí, turma? Tem alguém aí? 5 milímetros. Milímetro. Alguém está com dúvida disso? Se eu jogar 5 litros no metro quadrado, nesse cubo aqui, ó, divido 1 por 1 por 1, se eu jogar 5 litros aqui, vai subir uma lâminazinha aqui de 5 milímetros. Então, o que eu falar litros por metro quadrado ou milímetro, é a mesma coisa, né? Que eu pus aqui só para dar uma de chato. 0,04 litros por metro quadrado. É quantos milímetros? 0,04, a mesma coisa. 5 litros por metro quadrado. 1,23 litros por metro quadrado. É 1,23 milímetros. Então, exatamente a mesma coisa. Litros por metro quadrado é a mesma coisa que milímetros. Tá? Então, é água adoidado. Quando fala lá, choveu 40 milímetros. Pô, não tem vez que chove 40 milímetros, aí nós vamos lá na quitanda, aí não tem alface. Fala, mas choveu quanto ontem? 40 milímetros. 40 milímetros, 40 litros no metro quadrado. Acho que é um tanto assim, ó. 40 litros no metro quadrado, e um pezinho de alface. Se você jogar 40 litros em cima de um pezinho de alface, ele não aguenta mesmo. Você não vai ter alface outro dia na quitanda. É muita coisa. 40 milímetros, 40 litros no metro quadrado. É muita coisa. Né? O que dirá, choveu 100 milímetros aqui na terça-feira em São Carlos, acabou com tudo. Ué, porque é 100 litros no metro quadrado. Imagina aí, 100 litros no metro quadrado. Ó, 40 milímetros igual 40 litros por metro quadrado, que é igual a 400 mil litros por hectare. Olha, 400 mil litros por hectare. Dá água. quantos caminhões aí? Dá 30 caminhões? É água doidada, hein? Então, falou, ó, choveu 40 milímetros, choveu 400 mil litros no hectare.
Aí fala assim, ô, mas choveu e estragou a lavoura. Estraga mesmo, 40 milímetros. Nossa, imagina vocês coar 400 mil litros de água por hectare. É água, hein? É água, hein? Olha, bota caminhão d'água aí. Isso aí dá Pra, prejuízo, hein, professor? Aí estraga tudo. leva semente, leva. Agora, o que influencia muito é o tempo que choveu isso. Se chover 40 milímetros no dia inteiro, a chuvinha fraca, dá tempo de escoar. Agora, chover 40 milímetros em meia hora, o solo não absorve 40 litros no metro quadrado. 400 mil litros no hectare. É muita água, tá? Então, vamos lá. Professor, vamos mudar o assunto aí. Então, por isso que quando mostra na TV as áreas de risco, os morros lá, por causa de muita chuva, aí entra nesse que o professor falou aí, 400 mil litros por hectare, por exemplo, Por hectare. dependendo do tamanho do morro, por isso que o morro vem abaixo, então, é muita água. Bom, bem lembrado. Se você tiver 10 hectares, então, ó, fizer vezes 10, põe mais um zero aqui, ó, vira 4 milhões de litros. Exatamente, Antônio. Imagina aí, você tem um morro de 10 hectares, tem uma chuva de 40 milímetros, 4 milhões de litros d'água. Olha aí, 4 milhões de litros d'água. É água demais, ela derruba tudo mesmo, leva morro, com casa, com tudo embora. Ué, o que choveu aqui não serve nem de base, né? Na terça-feira aqui, que inundou tudo, a cidade aí, 100 milímetros, em 100 milímetros dá 1 milhão de litros. 1 milhão de litros por hectare. Não é o que dê conta mesmo, leva arrasta, leva Leva tudo que está na frente, né? tudo que está na frente, é muita água. Num hectare, em 10 milhões de litros, hein? 100%, é muita água. Legal, obrigado, professor. Legal. Então, ó, então nós estamos falando de água, agora a gente está chegando no assunto de água no solo, tá? Eu preciso saber da umidade que eu tenho no solo. Eu preciso saber calcular a umidade do solo para eu poder irrigar, né? Se eu não sei quanto que tem de água no solo, como é que eu vou pensar em irrigação, né? Então, a umidade do solo é fundamental na irrigação. O solo, ele é formado por ar, água e a parte sólida, né? Um solo sem ar, ele tá o quê? Como é que a gente chama um solo sem ar? A gente chama ele do quê na prática aí? Solo sem ar, menos ar. Pobre. Não. Então vamos inverter. Um solo sem água, como é que a gente chama ele? Solo sem água. Oxe, Não é seco o nome, não é? seco. E um solo sem ar, a gente chama ele do quê? Sem vida. Encharcada é com X ou com C, hein? Com CH, né? Então, quando a gente fala um solo encharcado, ou na irrigação, a gente usa a palavra certa, que é saturado. Eu ia falar A minha letra compactado. tá mais feia, minha letra tá mais feia que o do meu menino de 4 anos. E a gente vai escrevendo com o mouse, a mão vai andando para lá, que eu vou ver, tá lá na beirada da mesa escrevendo. Fazer o mouse para perto. Não, o professor tá craque ainda, tem pessoas que não conseguem nem fazer com o professor feio aí, ó. Olha aí. Olha, aqui tá escrito saturado, tá? Tá. Então, ó, o solo sem ar é um solo saturado, o solo sem água é um solo seco. Os dois são ruins, os dois não servem para agricultura. Eu não posso trabalhar nem com o solo saturado encharcado, nem com o solo seco. Então, todo solo, ele é formado mais ou menos nessa medida aqui, ó, 50% da parte sólida dele, de areia, de argila, 30% de água e 20% de ar. É assim que é a divisão, mais ou menos, do solo. Então, não pode ser 50 e 50, seja água, seja ar, tá? Então, é mais ou menos essa... Então, eu preciso determinar a minha umidade do solo. Tem jeito de eu medir direto no equipamento, ou tem jeito de eu calcular. O equipamento, um deles, chama tensiômetro. O que é o tensiômetro? Essa foto aqui, ó. Esse desenho aqui é um tensiômetro.
Deixa eu mudar meu ponteiro aqui. Vamos lá. Tensiômetro, tá aqui o tensiômetro aqui, ó. Ele está do lado da planta, ele está aqui do lado da raiz da planta, ó. Tá vendo? A plantinha pequena, o tensiômetro é a raiz. A plantinha, o tensiômetro está logo no pé da cana. Aqui uma foto aqui de um tensiômetro, ó. Esse cara aqui está aqui e aqui está a medida. Mas esse aqui é mais antiguinho. Vamos ver esse mais moderninho aqui, ó. Acompanha aqui, ó. Esse tensiômetro, aqui essa ponta dele é porosa, é uma pedra porosa, tipo aquelas velas de filtro de barro que filtra água, tipo aquela pedra de arenito lá que nós vimos, que perde água para o solo. Aqui também tem uma rolha, a gente abre aqui, enche de água, enche esse cano aqui de água. Aí você enfia essa ponta no solo, do lado da plantinha, igual nós estamos vendo aqui. Se o solo estiver muito, muito seco, ou seco, está muito, muito seco. Se o solo estiver seco, o que vai acontecer com a água que está aqui da ponta? Ela vai para onde? Vai para o solo, né? Se ela sai do tensiômetro, se aqui permite a saída de água, se o solo está seco, né? A questão do equilíbrio na natureza, né? O que está mais seco pega o que está mais úmido para equilibrar, o que está mais salgado pega do outro para equilibrar. Então, aqui, se o solo está seco e aqui está úmido, ele rouba a umidade daqui e vai para o solo. Aí, esse reloginho aqui marca, ó, marca a tensão do solo em uma daquelas unidades lá, TM, bar, PSI. Aqui mede o barômetro, né? Mede barômetro de barômetro que mede a pressão negativa. Então, ó, se a água sai daqui e vai para o solo, o reloginho aqui vai marcar. Aí vai nos dar uma tensão. Aqui no caso aqui, ó, tá lá em outra unidade de pressão, quilopascal. Então vamos entender assim, ó, cada planta, por que tem planta que sente mais a seca, tem lavoura que sente menos. Cada lavoura, cada planta tem uma capacidade de extrair a água do solo. Cada uma tem uma capacidade de puxar, de absorver, né? Sorver é o canudinho, né? A gente sorve. Quando a gente puxa um líquido no canudinho, a gente está sorvendo. Então, a planta, ela tem uma capacidade de sorver essa água, de puxar essa água do solo. Então, aqui, o abacate, ela puxa a água do solo com 50 kPa de pressão. Veja que é um pepino, puxa água até 300 kPa de pressão. Então, quanto mais força essa tensão que a planta conseguir puxar essa água do solo, mais ela resiste à seca. Menos ela vai sentir a falta d'água. Por quê? Porque ela consegue puxar água no solo que tiver mais presa. Então, quando a gente põe aquele tensiômetro no solo, ele vai nos dar isso aqui, ó, a tensão. Indiretamente, eu consigo saber qual que é a umidade do solo. Então, por exemplo, se der uma tensão aqui de quase 30 kPa, eu venho nessa curva aqui, ó, eu tenho que minha umidade do solo está por volta de, aqui é 23, aqui 26, está por volta de 24, 25 centímetros cúbicos de água no meu solo. É uma base do tensiômetro, né? Não é assim que eu faço irrigação, mas, ó, se tiver com 0,1 bar, o solo está saturado. Acabou de chover, acabou de irrigar. Só que com 0,2 bar, o solo está na capacidade de campo, que nós vamos ver na próxima aula o que é essa capacidade de campo, que é um solo típico ideal. Se tiver com 0,6 bar, lá naquele tensiômetro, lá naquele reloginho que nós colocamos dentro do solo, 0,6 é a hora que geralmente começa a irrigação e 0,7 já deu a seca que mata a maioria das culturas. Então, veja que com aquele aparelhinho que eu ponho, eu já tenho uma noção da tensão, eu consigo fazer a
ter uma ideia da umidade, ter uma ideia da hora que o solo está muito seco, a hora que o solo está encharcado. Professor, a pergunta em cima desse aí. O professor falou do tensiômetro lá, né? Para tirar a medida da umidade do solo, né? Para ver se está seco, se está muito úmido. Tem horário? Porque assim a gente aprendeu lá que a partir das 3 horas, dependendo da cultura, a umidade do solo ela volta, né? Certo? Isso. Então, para usar esse aparelho, teria assim horário? Ou de manhã, Então, ou meio-dia, ou à tarde? então, não teria horário, por quê? Porque basta dar, que nem, por exemplo, ó, legal a sua pergunta, Antônio, é bom suas perguntas, faz a gente pensar, e é sinal que você está pensando aí também, conforme eu estou falando, isso é legal, muito bom. Horário. Vamos pensar assim, por que que eu falei assim, não importa o horário? Porque vamos falar assim, ó, se der 06 bar, eu tenho que iniciar a irrigação. Certo. Aí deu 06 bar, 2 horas da tarde, eu vou esperar das 6 horas? Não. Eu já vou irrigar, né? Por quê? Porque Legal. eu sei que 07 já está, a maioria das culturas já está falta d'água, com 07 bar Legal. de pressão no solo. Deixa eu explicar, essa pressão que eu estou falando no solo, vamos imaginar assim, ó, aqui é o, deixa eu ver se tem um espaço maior aqui. Ó, aqui é a minha partícula do solo, né? Minha areia, minha argila, por exemplo. Ah, aqui, deixa eu fazer outra partícula aqui. Aqui é outra partícula do solo, outra argila. Eu vou ter entre. O ideal é que a água esteja livre aqui entre as duas partículas. A água está livre, então a planta não precisa de muita tensão, muita pressão para tirar essa água. A água está livre. Agora imagina assim, ó. Deixa eu apagar isso aqui. A água não está livre. Está com pouca água no solo. Essa água fica onde? Ela fica grudada aqui na partícula do solo. Ela fica adsorvida. Absorvida é quando engole. Adsorvida é quando gruda. Então, ó, se tem pouca água no solo, aquela água livre aqui no meio, aqui, não tem. Não tem. A Certo. água que tem, ela está grudada aqui na partícula, aqui na argila ou na areia, por exemplo. Então, a força com que essa água está grudada na partícula são essas tensões aqui, ó, em quilopascal, são essas tensões aqui que nós estamos falando. Então, cada planta consegue puxar numa quantidade. Então, imagina assim, se você está trabalhando aqui, vamos pegar primeiro, com abacate, que dá 50. Vamos falar que 50 é a pressão lá, o 0,5 bar, não importa. Então, o meu abacate, ele aguenta puxar a água que está grudada no solo até 50 kPa de tensão. O que é tensão? O quanto que está puxando ali. Certo. Aí o meu tensiômetro foi lá e mediu que está com 60. Falei, nossa, o meu abacate já não consegue puxar essa água com 60, porque ele aguenta puxar água até com 50 de pressão. Então, você liga a irrigação, né? Porque se você esperar, o que você falou, que à noite a umidade volta. Tudo bem, mas você não vai esperar a umidade voltar à noite, você já tem que entrar com a irrigação. Então, o tensiômetro já nos dá essa noção, se eu sei o quanto que a minha cultura aguenta puxar, qual força, atingiu aquela força máxima que ela consegue, é hora de irrigar, é hora de pôr água. Legal, professor. É legal, Obrigado, hein? bem observado. E aí tem uma outra medida né, voltando aqui, tem uma outra medida de medir a umidade, pega uma caneta, o lápis aí, o caderno, e anotem aí essa fórmula aqui, ó. Umidade é igual massa de água dividido pela massa de solo seco vezes 100. Vou até pôr um parênteses aqui, que depois que fizer essa conta aqui, você faz o vezes 100.
Primeiro calcula aqui dentro, faz 16. Eu já vou explicar o que é essa massa de água aí. Isso que é importante todo mundo, não que o restante não seja, né? Mas agora nós vamos entrando em umas sequências de contas que tem Deu que 24, professor, isso? para ir na outra. Você já fez aí? Não é 24%? isso. Acho que não é isso, não. Você sabe o que eu usei? Ah, eu fiz uma coisa errada. Você lembra aqueles cálculos lá da cana lá? Esqueci, dos gominhos lá, que dividia por tanto e dividia por 100? Só que tem a fórmula aqui na frente primeiro. É isso que eu errei aqui. Não, esquece aquilo lá. Por isso que deu errado. Passa borracha naquilo. Então, põe aí, ó, a umidade do solo, aqui nós vamos calcular. Eu não tenho tensiômetro. Não tenho tensiômetro, mas eu quero saber qual que é a umidade do meu solo. Eu vou usar essa fórmula aqui, ó, massa de água dividido pela massa de solo seco. Só um minutinho, tô copiando aqui, professor. Rapidinho. Essa conta aí deu 4,58, professor. 110 dividido por 24. Que 110? Você dividiu o quê pelo quê? O 110 por 24. Beleza. Não, você está dividindo temperatura por hora? Onde você vai chegar com isso? Não, calma lá, não afoba não. Ó, vamos lá. Vou pegar meu ponteiro aqui. Deixa eu criar de novo aqui. Umidade do solo. O solo é igual. Massa de água. Massa de água. Dividido pela massa do solo seco. O que é massa de água? Vamos lá. Imagina assim. Eu peguei eu peguei um solo lá no campo. Fui lá no campo agora, peguei um solo, uma quantidade lá e pesei, deu 100 gramas. Esse solo que eu peguei veio com a água dele junto, né? Tem toda aquela água dissolvida, tem a água que fica dentro dos poros e tal. Então, eu pesei, deu 100 gramas, porque esse aqui é o solo úmido, que veio lá do campo, que veio com água, tudo solo úmido. Aí eu ponho isso aqui a 110 graus por 24 horas dentro de uma estufa. Estufa de queimar as coisas aí. O que vai acontecer com essa água que está aqui do solo úmido, a 110 graus? O que vai evaporar. Isso, vai evaporar. Aí, né, exatamente, vai evaporar. 110 graus por 24 horas, vai evaporar. Então, aí eu vou ter meu solo seco, sem água. Pesou 80. Essa diferença de 80 a 100, essas 20 gramas, é minha massa de água. Por que eu posso associar diretamente a grama? Porque a água tem densidade de 1, né? Um litro de água pesa 1 quilo. E a água é universal até para isso. Ela serve para tudo, até para 1 quilo dela é 1 litro d'água. Então é isso. Então, essa massa de água é o que eu vou pôr em cima dessa conta aqui. E a massa do solo seco é essa aqui, depois que eu deixei na estufa. E a massa de água é essa aqui, que é a diferença Então, a massa de água. Massa de água é igual. Solo úmido menos solo seco. Solo úmido menos solo seco. Tá? Então, o que der aqui é minha massa de água.
Então, agora, vocês fazem... Tem alguém copiando lá ainda, não? Só estou copiando o que o senhor colocou, o que o senhor escreveu. Finalzinho aqui. Não tem pressa, não. É que eu não sei, não estou vendo. Mas se eu passar rápido e não deixa sem entender, não, viu, pessoal? Se não entender... Professor, só para recapitular, aqui no final que o senhor colocou massa d'água, H2, massa d'água, né? Igual ao solo úmido, seria... é menos solo seco, né? Isso. O solo úmido é aquele que eu coletei lá no campo. Eu fui lá no campo e coletei. Aquele solo está úmido, né? E pus para secar 24 horas a 110 graus, perdi toda a água, tá seco, seco, seco. E aí o quanto que der o solo seco. Então a diferença do úmido para o seco, aquilo que perdeu, é a massa de água. Então agora sim, Vitor, agora você faz, ó. Ó, exercício, uma amostra de solo, depois de ficar lá na estufa. Ô, professor, Ou, peraí, cara. Ó, por exemplo, para eu descobrir a massa, só para tirar essa dúvida aí, para eu descobrir a massa de água, é o solo úmido menos o solo seco, né? isso. Tá, aí E vai aí, dar um número, aí esse número eu vou dividir pela solo seco. massa do solo seco. Exatamente, Guto, isso aí. E aí vai Então, exatamente isso aí. Então, essa continha aqui, que nós falamos aí, que a massa de água, é solo úmido menos solo seco, é o que nós vamos pôr em cima aqui da fórmula. É só a parte de cima da fórmula, não é a umidade. A umidade é a massa de água dividida pela massa de solo seco. Aí que eu vou ter a umidade, tá? Bem lembrado, Guto, é exatamente isso. Então, ó, o solo, depois de ficar na estufa, pesou 323 gramas. Sendo que a massa úmida era 452 gramas. Calcule a umidade desse solo. Vamos lá. Vou fazer aqui também. Aí você tem que fazer ainda vezes 100, né? Porque... vezes 100. Então vai Isso. dar... Eu acho que eu achei, cara, o resultado. Isso, eu não pus na formulinha da frente lá o vezes 100, bem lembrado. Eu acho que eu já achei o resultado aqui, professor. 139, foi isso? Não, 32,7. Eu não apaguei, disfarce que eu não apaguei a conta que estava lá na... tem que pensar Eu assim. peguei direto. A gente tem que tomar cuidado antes de falar, porque como é que vai estar com 139%? Vai ter mais água do que o solo, não tem jeito, né? É que eu peguei direto também. Aí. Professor, isso daí já é o exercício 2 já? Tinha outro? Não, desculpa. É isso aqui. Bem visto aí. Eu passei o slide errado. Depois a gente vai fazer o 2 também. Quem fez o 2 lá não apaga, não. Mas vamos fazer o 1 para ir na sequência dos slides aqui. (32,79). Positivo. Parabéns. Eu ainda estou copiando aqui os números. Vamos ver, tem que bater de mais alguém aí. Deu 32,7 o meu. Eu fui até 0,7. Aí. E os demais aí, bateu? Ó, primeiro acha a massa de água. 328 menos 247. O que der, você divide pela massa do solo seco, que é 247. Deu 0,32. 0,329. Aí você vai ver 100. O vezes 100, é verdade. Isso aí vai bater. 32,79. Positivo. Muito bem. Eles pegaram o X da coisa aí. Ó, 200 e... Primeiro eu faço a massa de água. 328 menos 247. Deu? Quando dá? 328 menos 247? 81. 81. 81.
Aí eu divido 81 pelos 247 vezes 100. Deu aí o 32,79. Aqui, ó, gente, lembrando isso agora, vocês vão ver que lá no teste, nos testes todos, né, até lá no fim, quando a gente faz na mão, na sala, aí eu estou vendo a conclusão, agora lá tem que dar as alternativas, as 4 lá. Então, vocês vão ver que sempre vai estar o número pertinho ou exato seu, às vezes não vai dar exato, mas os outros números vão estar muito fora, né? Que nem, por exemplo, como eu colocaria isso aqui lá no teste? Porque às vezes eu arredondo, às vezes sua calculadora não arredonda, às vezes, por exemplo, eu poderia ter posto lá o arredondado, ou eu poderia ter posto 32,7, ou poderia ter posto 32,8, ou eu poderia ter arredondado para 33. Aí você vai falar assim, professor, mas daí fica difícil, qual que eu vou responder? Só que, obviamente, os outros números eu pus muito longe, que nem eu pus lá um exemplo, né? Aí eu pus um 63, o outro eu pus 93, o outro eu pus 13. Então, vai falar assim, o meu deu 32,7. Então, você vai optar pela opção do 33 aqui, né? Não é nem 13, nem 63. O que eu estou querendo dizer? Assim, que às vezes, quando a gente chegar nas contas maiores, na outra aula, vocês vão ver que às vezes um arredonda, o outro não arredonda, tem calculadora que tem gente que trabalha com 2 casas depois, tem gente que trabalha sem nenhuma casa depois, tem gente que trabalha com uma, aí arredonda para, entendeu? Então, é o número que estiver mais perto lá, né? Que nem, por exemplo, esse aqui lá no teste, então, se fosse esse aqui o exercício, eu ia pôr a resposta lá 33. Aí você olha o seu e fala, meu, deu 32,7. Qual que é agora? Não vai ser o 63, nem o 93, nem o 13, vai ser o 33, que é o que está perto. Mais próximo, né? É mais próximo, exatamente. Então, a resposta, desde que a conta estiver certa, óbvio, né? Desde que a conta estiver certa, é mais próximo, exatamente. Porque os outros 3 eu pus uns números bem longe um do outro. Então, rapidinho, qual que é a umidade desse solo aqui agora? Ô, professor, o meu dessa daí, que eu fiz essa daí, né? Deu 39,93. Vamos lá. Vê se bate alguém aí. O meu deu isso também aí, professor. Opa, então fechou. Vou ver onde eu fiz errado aqui, que o meu deu 28. Não errou. Começou a ventania de chuva aqui. Que já bateu todas as portas da casa, já não vou nem abrir mais. Larga fechado, se abrir vai bater de novo. Exatamente, professor. O tempo já está fechando aqui. Deixa que mole, só não inundando a casa da gente, tá bom. Graças a Deus, professor, porque afinal de contas a chuva faz bem para a saúde pública, né? Quando eu vou trabalhar, entendeu? Então, se chover, vai ter pouco movimento. Em dia de jogo, a seleção também faz bem para a saúde pública, né? Faz bem, professor. Mas, por outro lado, professor, também, pô, quando fica muito vazio, né, cara? A hora demora para passar. Demora. Se não tiver uma aventura, né, Guto? Se não tiver uma briguinha. Um parto. Um parto. Um parto. Parto ou infarto? Professor, dá 39,93, é isso, né? É isso, né? Bateu de todo mundo aí? 39,93. 0,93, isso mesmo. Beleza. Aí. Então, a resposta aqui Depois das outras contas que nós fizemos, essa daí até que é boinha, né? Não, é tudo tranquilo. 39,93. É o que eu falei, lá no teste provavelmente eu teria colocado 40, né? Então não fica com medo não. Falou, mas o meu deu 39, lá está 40. Vocês vão ver que a outra vai estar 60, 90. Então é isso, né? Então a umidade 39,93, né? Que conta que nós fizemos aqui, né? 452 menos 323, quanto dá? 452 menos 323. Quem fez aí?
129. 129. 129. 129. Então, esse 129 é aqui em cima, a massa de água. E a massa de solo seco é o 323. Então, se dividir 129 por 303, vai dar 0,39. Faz vezes 100, dá os nossos 39,93. E aí, para finalizar, a última continha que nós vamos fazer é a densidade do solo. O que é a densidade? Densidade não só do solo, mas densidade de qualquer coisa, né? É o quanto que aquilo está unido, está junto, né? Quando a gente fala um colchão, eu não sei as densidades, eu falo colchão densidade 30. É mais duro do que um colchão densidade 10, né? Não sei se é esse os valores de colchão, mas supondo que quanto maior a densidade, mais duro, porque a densidade quer dizer o quanto junto que aquilo está, o quanto que está mais pesado num centímetro quadrado. Então, ó, qual que é a fórmula da densidade? É isso aqui, ó. Deixa eu escrever de outra maneira aqui, ó. Densidade do solo é igual a massa dividido pelo volume. A massa tem que estar em gramas. O volume tem que estar em centímetro cúbico. Olha lá o centímetro cúbico nosso, que nós já vimos nessa aula. Medida de volume. Então, a fórmula da densidade do solo é essa, massa dividida pelo volume. Então, vamos lá. Como é que eu acho isso? A massa eu peso. Certo, certo. A massa eu ponho na balança, eu chego na massa em gramas, então a massa não é o problema. O volume também não é o problema. Por quê? Como que eu determino? Tá vendo aqui, desse lado aqui, ó, tem os anéis volumétricos de volume conhecido. Esse anel aqui, ó, é o de 25 centímetros cúbicos. Esse anel aqui é o de 50 centímetros cúbicos. Esse anel aqui é o de 100 centímetros cúbicos, que é o mais utilizado. Tá vendo que a borda dele aqui, ó, é afiada. A borda. Por quê? Porque eu vou colocar isso na terra. Vou enfiar na terra com cuidado, vou forçando assim para enfiar na terra. E aí eu levanto. No que eu levanto, o solo vem junto. E aí eu peso esse solo. E qual que é o volume? É o volume do anel. Né? Se eu coletei com o anel de 100, o volume daquele solo é de 100 centímetros cúbicos. E a massa eu pesei. Então, a continha é simples de fazer. Eu divido a massa pelo volume. O cuidado que a gente tem que tomar, que eu fiz de propósito aqui, para não esquecer, é que eu não posso dividir unidades diferentes. Eu só posso dividir gramas por centímetro cúbico. Então, se tiver em quilo, eu tenho que passar para grama. Se tiver em milímetro cúbico, eu tenho que passar para centímetro cúbico, tá? O volume sempre vai estar em centímetro cúbico, mas o peso, muitas vezes, pode estar fora. Aqui, só para a gente ter uma referência de qual solo é mais denso que o outro, você pega aqui um solo argiloso, tem aí 0,9 gramas no centímetro cúbico. O solo arenoso tem aí 1,25 gramas por centímetro cúbico. O solo úmido, que é aquele escuro, tem aí por volta de 75 gramas no centímetro cúbico. O solo turfoso, que é aquele mais, tipo, silt, de beira de embaixada, tem 0,2 gramas por centímetro cúbico. Então, ó, fazendo isso aqui, ó, eu usei um anel de 50 centímetros cúbicos, pesou 0,08 quilos. Eu não posso usar em quilo, né? Eu pus só para dar uma de chato mesmo. Quantos gramas é 0,08 quilos? 80 gramas. Positivo, 80 gramas. Então, eu vou dividir 80 gramas por 50, que eu vou ter a densidade desse solo. Aí vocês vão ver mais ou menos aqui que solo que ele é. Um 1,60. Ele caiu no solo Arenoso.
É, o meu também. 1,60. Vamos escrever aqui. Então, ó, a massa, 80 gramas. O volume, que é o anel que eu usei, é 50. O meu também deu 1,60. Aí, 80 dividido 1,60 também. 1,60, o quê? Gramas por centímetro cúbico, né? Gramas por centímetro cúbico. Então, 1,6 gramas por centímetro cúbico. Que dá mais ou menos aqui no solo arenoso, né? Só que eu perguntei aqui qual solo seria, né? Então, a resposta, no caso que eu queria, era essa aqui, ó. Arenoso. Não, o meu deu 0,16. O que eu errei aqui? Quando eu? O meu deu 0,16. Não. Você não passou para 80. Eu dou 0,08. Ah, tá, é verdade. Aqui está em quilo. Lembra, sempre presta atenção nisso, hein? É isso mesmo. Uma pegadinha. Eu pus em quilo, tem que ser em gramas. Então, Sim. é 80, você usou 0,08. Aula 3 hoje não, né? Aula 3 deixa Professor, você, né? só uma perguntinha. Ô, Aí, eu acho que eu devo ter perdido alguma hora que o senhor falou aí, porque, por exemplo, assim, ó, vamos supor, 1,5 gramas por centímetro cúbico de água. de solo. Não, centímetro cúbico de volume. É o volume do anel. A densidade é o quanto peso que eu tenho numa determinada área, né? Naquela área, eu tenho tanto peso. Naquele volume, eu tenho tanto peso. Que volume? 1 centímetro cúbico, né? Um cubinho, um dado, né? Um dado lá do joguinho lá tem 1 centímetro cúbico. Então, naquele dado, se eu colocar um solo argiloso, vai pesar aí por volta de 0,9 gramas. Um dado cheio de terra, né? Porque que é Agora, por que nós utilizamos 50 aqui, ó? Pus aqui o anel volumétrico 50, porque tem anel de 25, anel de 50 e anel de 100. Então, eu vou dividir pelo anel que eu usei, né? Se eu usei o anel de 100, eu peso e divido por 100. Eu vou ter a densidade do solo, grama por centímetro cúbico. Sim? Uhum. Entendeu aí? Todo mundo tranquilo? Eu entendi. Tranquilo. Tranquilo. Professor, mas então, se você pegasse, por exemplo, um anel de 100, na hora de dividir, você ia ter que dividir 80 por 100. Vai dar... Isso aí, 0,8. 0,8. Daria mais ou menos aqui, ó, um solo úmido. Ah, porque aumenta a densidade. Uhum. Se você aumentar o tamanho do anel, o peso aumenta também. Se não aumentar, é porque é o tipo de solo que é o solo leve, de baixa densidade. Ah, é verdade. O 80 vai subir também. Entendi. Exato. Beleza, entendi agora. Beleza, valeu, professor. Vê aqui, né, quando a densidade, né, do solo, como que varia. Né? Pessoal, é isso. Se não tiver dúvida, então, eu espero... Travou tudo aqui. Na quarta-feira. Estamos aqui. Vai ser quarta e sexta ou segunda e quarta? Quarta e sexta. Agora... Tá, tranquilo. Quarta, sexta e sábado, né, professor? Emenda, né? Quarta, sexta e sábado. Sábado é aula normal, né? A diferença agora é Essa quarta e sexta vai ser do sábado, não nesse e no outro, né? Isso. Aquele... Eu já vou mandar no grupo de vocês lá, aquele calendáriozinho lá, eu já vou passar para vocês no grupo. Pedir para a Fabiana mandar lá. Só reforçando, então a atividade de quarta e sexta vai sair durante a semana ou depois? Não, já vai, durante a aula, eu já vou pedir para liberar já, porque se quiser acabar a aula e já fazer exercício,
que nem, ó, bem lembrado, os exercícios, que nem vocês já vão ver que vocês não vão conseguir responder os 10 testes dessa que a Valéria, que a Fabiana vai liberar agora, vocês não vão conseguir responder todas, porque as duas últimas eu vou dar na aula que vem, tá? Que é evapotranspiração. Eu não dei hoje, então vocês vão conseguir fazer da 1 a 8, a 9 a 10 vocês não vão conseguir fazer. Então, se vocês quiserem fazer já, que está fresco na cabeça, vocês fazem, mas anota numa folha aí a resposta, porque não inventa de querer fazer as duas últimas, não, sem eu dar aula, tá? Às vezes, pelos slides, você fala assim, mas eu tenho slide aqui, eu consigo fazer, ô professor. Mas não faz não, deixa as duas últimas para quarta-feira que eu ensinar a vocês fazerem. Então a gente faz as 8 e pode enviar só com as 8, faltando as duas últimas. É isso? Não, porque eu acho que se você enviar, você não consegue fazer depois, se você deixar em branco, né? Ô, professor, você falou que ia ficar aberto as questões até dia 19, não é? Então, a gente faria da 1 até 8, depois que o professor passasse as aulas, a gente faria as duas últimas e depois poderia enviar, certo? Isso aí. Ah, tá. Professor. Entendi. Viu? Eu tenho o costume de eu imprimir a prova, eu fazer devagarzinho, depois eu conferir para depois eu mandar. Perfeito. Perfeito. Aí vocês vão ver que desses 10 testes que vai liberar agora, as duas últimas eu não ensinei ainda. Eu vou ensinar em outra aula. Aí vocês esperam a outra aula para responder as duas últimas e aí na próxima aula já libero os outros testes e vai ficando liberado. Então eu deixo liberado lá. Peço para não fechar, não. Fica até lá no final, igual a Ana falou aí. Beleza, professor. Eu faço um rascunho e guardo. Isso aí. E aí, qualquer dúvida, vocês vão me chamando ou na aula na quarta-feira, a gente resolve. Beleza? Então, até quarta, 7h30 da noite. Obrigado aí pela participação, pela ajuda aí de eu ter adiantado essa aula semana que vem. A gente que agradece. Tchau, professor. Bom final de semana. Bom feriadão aí. Falou, professor. Falou, pessoal. Bom feriado. Falou, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Ah.